Você já se perguntou por que parece que Deus demora tanto para responder algumas das suas orações? Já sentiu como se estivesse falando com o céu, mas tudo o que recebia de volta era silêncio? Talvez você esteja vivendo exatamente isso, agora. Você clama, pede, chora, mas a resposta não vem. É como se sua alma carregasse um peso invisível e ninguém à sua volta pudesse entender a batalha que acontece dentro de você. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sei que essa dor é real. Eu sei que a espera muitas vezes parece interminável, e o silêncio de Deus pode ferir mais do que as palavras de qualquer pessoa. É nesse lugar de dúvida, de questionamento e até de cansaço espiritual que muitos desanimam, pensando que Deus se esqueceu. Mas a verdade é que o silêncio do céu nunca significa ausência. Pelo contrário, muitas vezes o silêncio de Deus é o palco perfeito para um milagre que Ele já está preparando em segredo. Assim como você, homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram esse mesmo silêncio. Eles oraram, esperaram e até choraram sem entender o porquê da demora. Mas em cada história, descobrimos que havia um propósito escondido naquele tempo de espera. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Antes de continuar, eu quero te pedir: se essa mensagem já começou a tocar seu coração, deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero orar por você, quero unir a minha fé com a sua. E já aproveita para se inscrever no canal, porque todos os dias compartilhamos mensagens que fortalecem a sua fé e lembram você de que não está sozinho nessa caminhada. Quando pensamos em silêncio de Deus, é impossível não lembrar de uma das histórias mais marcantes da Bíblia, a vida de Jó. A palavra nos mostra que Jó era um homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele tinha tudo: família, saúde, prosperidade. Mas em um único momento, tudo pareceu ruir. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, e o que restou foi apenas o pó e as cinzas. O mais doloroso para Jó não foi apenas a perda, mas o silêncio que ele enfrentou. Ele clamava, perguntava, implorava por respostas, e parecia que o céu não o ouvia. Talvez você esteja se identificando com isso agora. Jó estava cercado por amigos que mais criticavam do que ajudavam, por uma esposa que disse para ele amaldiçoar a Deus e morrer, e por uma sensação de abandono que pesava, ainda mais do que as feridas em sua pele. Quantas vezes você já não sentiu que, além da dor da situação, ainda precisou suportar palavras duras e incompreensíveis de quem deveria estender a mão? Mas o que a história de Jó nos ensina é que o silêncio de Deus não era um descaso, mas sim um processo. Havia algo acontecendo no invisível que ele não podia ver. O próprio inimigo estava tentando provar que a fé de Jó era falsa, mas Deus sabia que aquela fé permaneceria. E sabe o que é mais poderoso? O silêncio não foi o fim da história. Depois de um tempo que pareceu interminável, Deus se manifestou, com poder, mudou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Meu irmão, minha irmã, talvez o seu silêncio hoje seja o mesmo que Jó enfrentou. Não é abandono, é preparo. Não é esquecimento, é construção. Não é fim, é apenas um intervalo antes de um novo começo. E eu já quero aproveitar para te lembrar: se essa palavra está falando contigo, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser fortalecido. Quem sabe um amigo ou um parente seu está vivendo um tempo de espera e precisa ouvir essa mensagem hoje. Talvez você esteja se perguntando: mas o que essa história de Jó tem a ver com a minha vida hoje? A resposta é simples e profunda: tudo. Porque o mesmo Deus que sustentou Jó no silêncio é o mesmo Deus que está sustentando você agora. O silêncio que você enfrenta não significa abandono, mas sim que Deus está trabalhando em algo muito maior do que você pode enxergar no momento. Na vida real, esperar não é fácil. O mundo em que vivemos é imediatista. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas, portas abertas na mesma hora em que batemos. Mas o processo de Deus é diferente. Ele não trabalha no ritmo da nossa ansiedade, mas no tempo perfeito, da sua vontade.
E é exatamente aí que somos moldados. Pense em quantas vezes você só cresceu espiritualmente nos momentos mais difíceis. Não foi na facilidade, mas na luta. Não foi quando tudo estava dando certo, mas quando parecia que nada tinha saída. Assim como Jó, você também pode estar vivendo um deserto de silêncio. Mas esse deserto é terreno fértil para a fé florescer. É no silêncio que aprendemos a confiar sem ver, a crer sem sentir, a permanecer mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. Na prática, isso significa que você não deve desistir da oração. Continue dobrando seus joelhos, continue derramando suas lágrimas diante do Senhor. Continue crendo mesmo que os céus pareçam fechados. Porque, assim como aconteceu com Jó, a resposta virá. E quando vier, você entenderá que cada segundo de silêncio foi parte da preparação para um testemunho ainda maior. Eu quero te encorajar a escrever aqui nos comentários: eu confio mesmo no silêncio. Essa declaração é um ato de fé. E enquanto você escreve isso, eu e toda a nossa comunidade vamos orar junto com você. Não carregue esse peso sozinho, porque aqui você tem irmãos e irmãs que se importam. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e veja também os links na descrição. Temos materiais e recursos que podem abençoar sua vida e te fortalecer nessa jornada de fé. Existe um padrão na forma como Deus age. Se você observar bem, antes de cada grande manifestação, há um período de silêncio, de espera, de aparente inatividade. Foi assim com José no Egito. Antes de ser governador, ele passou anos esquecido numa prisão, mesmo tendo sido fiel a Deus. Imagine quantas vezes José deve ter orado em silêncio naquela cela escura, sem resposta, sem explicação. Mas quando o tempo chegou em apenas um dia, Deus mudou completamente sua história e o elevou diante de uma nação inteira. Esse padrão também se repetiu com o povo de Israel. Foram 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Nenhum profeta se levantava, nenhuma revelação nova era dada. Era como se o céu tivesse parado de falar. Mas naquele silêncio, Deus estava preparando o maior milagre da humanidade: o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Percebe? O silêncio não era ausência, era preparação. Assim também acontece na sua vida. Talvez Deus esteja em silêncio, porque Ele está ajustando os detalhes, movendo pessoas, abrindo caminhos invisíveis e preparando o ambiente certo para que o seu milagre se manifeste. Você pode até não ver nada agora, mas algo está sendo alinhado nos bastidores. E quando o momento chegar, aquilo que parecia parado vai se mover com uma força sobrenatural. É por isso que você não pode desistir. O inimigo quer que você interprete o silêncio como abandono, mas a verdade é que o silêncio é sinal de que algo poderoso está a caminho. Então declare em fé: eu vou permanecer, mesmo sem ouvir. E lembre-se, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero interceder por você e ver a sua vitória se tornar um testemunho vivo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Ela pode ser a resposta que alguém ao seu redor tanto precisa ouvir. Existe um padrão na forma como Deus age. Se você observar bem, antes de cada grande manifestação há um período de silêncio, de espera, de aparente inatividade. Foi assim com José no Egito. Antes de ser governador, ele passou anos esquecido numa prisão, mesmo tendo sido fiel a Deus. Imagine quantas vezes José deve ter orado em silêncio naquela cela escura, sem resposta, sem explicação. Mas quando o tempo chegou em apenas um dia, Deus mudou completamente sua história e o elevou diante de uma nação inteira. Esse padrão também se repetiu com o povo de Israel. Foram 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Nenhum profeta se levantava, nenhuma revelação nova era dada. Era como se o céu tivesse parado de falar. Mas naquele silêncio, Deus estava preparando o maior milagre da humanidade: o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador. Percebe? O silêncio não era ausência, era preparação.
Assim também acontece na sua vida. Talvez Deus esteja em silêncio, porque Ele está ajustando os detalhes, movendo pessoas, abrindo caminhos invisíveis e preparando o ambiente certo para que o seu milagre se manifeste. Você pode até não ver nada agora, mas algo está sendo alinhado nos bastidores. E quando o momento chegar, aquilo que parecia parado vai se mover com uma força sobrenatural. É por isso que você não pode desistir. O inimigo quer que você interprete o silêncio como abandono, mas a verdade é que o silêncio é sinal de que algo poderoso está a caminho. Então declare em fé: eu vou permanecer, mesmo sem ouvir. E lembre-se, escreva nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero interceder por você e ver a sua vitória se tornar um testemunho vivo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva agora, ative o sininho e compartilhe esta mensagem. Ela pode ser a resposta que alguém ao seu redor tanto precisa ouvir. Outro exemplo poderoso sobre silêncio e espera é a história de Ana, mãe do profeta Samuel. A Bíblia nos conta que Ana era estéril e carregava essa dor em silêncio. Todos os anos ela subia ao templo com seu marido, Eucana, para adorar, mas sempre voltava para casa sem a resposta que tanto esperava. A angústia era ainda maior porque Penina, sua rival, a provocava e zombava dela por não ter filhos. Quantas vezes Ana deve ter chorado em seu quarto, sentindo-se esquecida por Deus? Quantas vezes o coração dela deve ter gritado: Senhor, por que comigo? Esse silêncio parecia um peso insuportável. Mas foi nesse lugar de dor, humilhação e espera que Ana decidiu derramar sua alma diante de Deus. A oração dela foi tão intensa que o sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. E sabe o que aconteceu? Deus quebrou o silêncio e abriu o ventre de Ana. Ela concebeu Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas da história de Israel. Perceba, se Deus tivesse respondido antes, talvez Ana não tivesse se derramado com tanta intensidade. Talvez sua oração não tivesse sido marcada por tanta entrega, mas no silêncio, Deus moldou não apenas o ventre, mas o coração dela. Na sua vida, pode ser que você também esteja enfrentando provocações, comparações e até injustiças enquanto espera a resposta de Deus. Mas assim como Ana, você pode transformar o silêncio em oração sincera e profunda. Quando você coloca seu coração diante do altar, algo muda. Talvez não imediatamente no mundo visível, mas dentro de você começa a nascer uma fé inabalável. E quando Deus responder, a sua vitória não será apenas sua. Assim como Samuel foi resposta para Israel, a sua bênção também será testemunho para muitos. O silêncio que hoje dói vai se transformar em um milagre que marcará gerações. Por isso, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários: eu vou orar até que o céu se mova. Essa declaração é profética. Enquanto você escreve, o Espírito Santo já começa a fortalecer sua fé. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esta palavra com alguém que precisa ser encorajado a não desistir no tempo de espera. Se existe alguém na Bíblia que conheceu o silêncio de Deus de perto, esse alguém foi Davi. O homem segundo o coração de Deus escreveu diversos salmos onde sua alma transbordava de angústia e desespero por não ouvir a voz do Senhor. Em Salmo 13, por exemplo, ele clamava: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Essas palavras revelam um coração sincero, que se sentia abandonado, mas ainda assim escolhia derramar-se diante de Deus. Talvez essa também seja a sua oração hoje. Talvez o seu coração grite: até quando? Porque a espera parece longa demais, o silêncio profundo demais e a dor insuportável demais. Mas Davi nos ensina algo poderoso. Mesmo quando se sentia esquecido, ele terminava seus cânticos exaltando a fidelidade do Senhor. O mesmo Salmo 13, que começou com um lamento, termina com: Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação.
Isso nos mostra que o silêncio de Deus não deve nos levar à desistência, mas à adoração. Davi transformava sua dor em cântico, sua espera em poesia, sua lágrima em oração. E é nesse movimento de fé que o coração encontra descanso. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser o cenário onde a presença de Deus se manifesta, ainda que de forma sutil. Na sua vida, você também pode escolher reagir assim. Em vez de se fechar no desespero, você pode transformar seu quarto em um altar, sua lágrima em oração e sua voz em louvor. Mesmo que não veja a resposta imediata, cada palavra de adoração sobe como incenso diante de Deus. Então, eu te convido agora a escrever nos comentários: eu vou adorar mesmo no silêncio. Essa é uma declaração profética que muda ambientes. E aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa transformar sua dor em cântico. Quem sabe a sua atitude hoje não seja a centelha de fé que reacenderá a chama no coração de alguém? Depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos viveram um tempo de silêncio e espera. Eles haviam caminhado lado a lado com o Mestre, ouviram suas palavras, viram seus milagres e sentiram seu amor. Mas agora Jesus tinha subido aos céus e lhes deixado apenas uma ordem: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24:49. Imagine como deve ter sido esse período. Os discípulos estavam trancados em uma sala, com medo das perseguições, sem saber exatamente o que aconteceria. Talvez muitos deles se perguntassem: será que ele realmente virá? Será que essa promessa vai mesmo se cumprir? Era um silêncio carregado de expectativa, mas também de incertezas. E, no entanto, foi justamente nesse silêncio que Deus estava preparando o maior derramamento do Espírito Santo que a humanidade já havia experimentado. No dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos em um só lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O silêncio deu lugar ao som do avivamento, e a história da igreja mudou para sempre. Isso nos mostra que o silêncio não é perda de tempo, mas um tempo de preparação. Talvez você também esteja nesse cenáculo espiritual, em um período em que Deus parece não falar, mas está te preparando para ser cheio do seu Espírito. O que vem depois do silêncio pode ser um novo nível de intimidade com Deus, uma nova unção, um chamado maior. Na sua vida, o silêncio pode ser o pré-anúncio de um Pentecostes pessoal, um momento em que Deus vai renovar suas forças, encher você com o Espírito Santo e capacitá-lo para viver aquilo que parecia impossível. Então, eu quero te convidar a declarar nos comentários: eu vou esperar pelo meu Pentecostes. Escreva isso em fé. E se essa palavra tem falado ao seu coração, se inscreva agora no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que o silêncio de hoje pode ser o prelúdio de um grande derramamento amanhã. Meu irmão, minha irmã, depois de tudo o que vimos, eu quero que você guarde isso no coração. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele não significa abandono, mas preparação. Foi assim com Jó, com José, com Ana, com Davi, com os discípulos no cenáculo. Cada um deles enfrentou dias em que o céu parecia fechado, mas no tempo certo, Deus rompeu o silêncio e transformou suas histórias para sempre. O mesmo vai acontecer com você. O silêncio que hoje pesa sobre a sua alma é o palco do milagre que Deus está construindo nos bastidores. Enquanto você chora, Ele recolhe cada lágrima. Enquanto você ora sem resposta, Ele organiza cada detalhe. Enquanto você espera, Ele prepara algo muito maior do que aquilo que você pediu. Talvez você ache que já passou tempo demais, que não tem mais saída, que as portas se fecharam para sempre. Mas eu quero declarar pela fé: o silêncio de hoje vai se transformar em testemunho amanhã. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Por isso, não desanime. Continue firme, mesmo que pareça não ouvir nada. Declare com a sua boca: eu confio em Deus mesmo no silêncio. Essa é a fé que move montanhas,
A fé que não depende de sinais, mas que descansa na promessa. Agora eu quero orar por você. Mas antes, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloque o nome da sua família, da sua causa, daquilo que pesa no seu coração. Eu e toda a comunidade Jesus Flix vamos interceder juntos. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Você não faz ideia de quantas vidas podem ser alcançadas através desse simples gesto. E lembre-se também de olhar os links na descrição. Lá você encontra recursos preparados com carinho que vão fortalecer sua fé e, ao mesmo tempo, ajudar este canal a continuar levando mensagens de esperança e salvação. Receba essa palavra no seu coração. O silêncio não é o fim, mas o prenúncio da vitória. O céu não se esqueceu de você. Deus está apenas preparando o momento perfeito para revelar a sua glória na sua vida.